Olha, como adiantamos ontem aqui no Diversa em Rede, por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve a taxa Selic, que são os juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. Quero conversar com Pedro Bonenberger, porque, Pedro, o Conselho elogiou algumas recentes decisões do governo, criticou outras, mas advertiu em relação principalmente ao cenário internacional. Pois é, Elias, o principal ponto elencado pelo Conselho, pelo Copom, foi em relação à crise que vivem alguns bancos nos Estados Unidos e também na Europa, o que causa um cenário de incerteza, de acordo com o Copom, nesse momento para a redução dos juros. Então, os juros foram fixados mais uma vez nesses 13,75%, esse mesmo patamar que já está em vigor desde agosto do ano passado e é o maior valor desde 2017. A medida foi mal recebida pelo governo, é claro que vem criticando bastante essa ação, como nós dissemos ontem aqui no Diversa em Rede, e também foi classificada como preocupante pelo atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É claro, a gente destaca que a redução dos juros, ela na prática acarreta uma redução também de preços para a população, e isso acontece numa forma de tentar equilibrar a balança financeira, né, Elisa? A gente falou um pouco sobre isso ontem também, que essa taxa elevada, ela costuma ficar assim quando nós estamos em cenário de risco. No ano passado, quando nós tivemos essa fixação em mais de 13%, nós tínhamos uma inflação acumulada de mais de 10%. Hoje a inflação está em cerca de 5%, está bem menor. É por isso que o governo vem criticando usar esse mesmo remédio amargo, uma taxa de juros alta, contra uma inflação um pouco mais moderada. Agora, a principal questão que nós estamos vendo agora, Elias, é em relação ao arcabouço fiscal. A própria ministra Simone Tebet disse hoje que quando o arcabouço for divulgado, em abril, depois de viagem do Lula à China, essa taxa de juros que vai ser discutida em maio, daqui a 45 dias, deve cair. E é isso que esperam os economistas. A Federação das Indústrias do país também divulgou uma nota hoje falando sobre isso. E o principal ponto para cair com os juros agora é esse novo arcabouço fiscal. Essa âncora que vai direcionar o país em relação aos próximos anos, em relação aos gastos, né, substituindo o teto de gastos. Sem essa nova âncora, existe uma volatilidade, uma incerteza para o mercado. E a expectativa, então, é de que daqui a 45 dias, nessa nova reunião do Copom, nós tenhamos uma redução, mesmo que leve, ela aconteça daqui a 45 dias em maio. Vamos ficar muito atentos, Elias, porque, como eu disse, uma redução de juros acarreta numa redução também da inflação, dos preços para a população e impacta no bolso de todo mundo aqui do país, Elias. Sem dúvidas, Pedro. E olha, me chama a atenção porque realmente o cenário internacional sempre está uma confusão, não é verdade? Claro que a guerra na Ucrânia complica a situação internacional, a inflação na Europa está altíssima, mas precisamos também de ter um olhar aí para a realidade. Muitos economistas, especialistas, analistas econômicos estão criticando duramente essa decisão do Copom e, infelizmente, mais uma vez eu reforço, o bolso que fica mais prejudicado é o nosso. Afinal de contas, garanto a vocês que as pessoas que fazem as taxas de juros não precisam se preocupar com os juros altos no país. Muito obrigado pelas informações, Pedro.